Ó Deus de misericórdia e justiça, nos reunimos diante de Ti com corações humildes, reconhecendo a Tua grandeza e a profundidade do Teu amor por nós. Te agradecemos, Senhor, pela vida e pelo exemplo do profeta Amós, que surgiu em tempos de desaforo e apatia espiritual, levantando sua voz para denunciar a injustiça e clamar pela verdade. Que possamos aprender com a coragem dele, inspirados a agir com integridade em um mundo que muitas vezes se esquece da compaixão. Senhor, reconhecemos que muitas vezes nossas prioridades se desviam do teu propósito. Perdoa-nos pelas vezes que nos conformamos com aparências e deixamos de ser instrumentos de tua justiça. Ajuda-nos a ver além da prosperidade ilusória e a buscar a verdadeira riqueza que vem de um coração que se compadece com os necessitados. Em meio à superficialidade que muitas vezes nos cerca, que nossa fé seja uma luz de justiça e verdade. Como Amós, te pedimos coragem para confrontar a hipocrisia, tanto em nós mesmos quanto na sociedade em que vivemos. Fortalece nossa determinação para não ficarmos calados diante da opressão, mas para sermos vozes de esperança e mudança. Que, assim como ele, possamos nos levantar em favor dos que não têm voz, defendendo os direitos dos pobres, das viúvas e dos oprimidos. Inspirados por sua mensagem, que possamos ser um povo que clama por mudanças, que não se acomoda diante da injustiça e que verdadeiramente busca tua presença. Faz com que nossos cultos sejam atos de adoração sinceros, refletindo nosso compromisso em viver com justiça e amor. Que nossa religião seja prática e que cada dia sintamos o impulso de agir com misericórdia e verdade. E assim, Senhor, ao final de nossa oração, confiamos a Ti o nosso desejo de transformação pessoal e social. Que possamos ser verdadeiros representantes Teus em um mundo que precisa tanto da luz da Tua verdade. Concede-nos um coração sensível, atento ao Teu chamado, onde quer que ele nos conduza. Sabemos que Tu estás sempre disposto a nos restaurar e a nos guiar em nossos passos. Que haja em nós sempre disposição para ouvir e obedecer. Que a bênção do Senhor nos acompanhe, guiando-nos em cada ato de amor e justiça. E que ao testemunharmos Teus feitos em nossas vidas, possamos ser fontes de esperança para todos ao nosso redor. Amém. Os dias se passaram e a mensagem de Amós ecoou pelas ruas poeirentas da cidade, onde corações endurecidos começaram a se abrir. O murmurinho de esperança se misturou à desconfiança. Cada face, antes marcada pela apatia, estava agora imersa em uma reflexão inquieta, mas a coragem não se manifestou sem resistência. No coração da metrópole, um grupo influente, os comerciantes da opressão, se reuniu em sussurros. Eles eram os arautos de um comércio que prosperava à custa da miséria alheia. Suas vozes, antes unidas por interesses comuns, agora tremiam diante da possibilidade de um levante. Esse Amós, um deles murmurou, nervosamente, está fazendo com que os pobres sonhem. Na calada da noite, enquanto as estrelas brilhavam acima como testemunhas silenciosas, uma reunião secreta ocorreu. Com uma intensidade ardente, eles traçaram planos. Precisamos silenciá-lo, disse um homem de rosto sombrio, seu olhar fixo no chão. Um homem que inspira esperança é um risco à nossa prosperidade. Na manhã seguinte, enquanto a cidade despertava, um tumulto se formou na praça principal. O povo se reunia, suas almas ansiando por mudança. Amós, elevado em um palanque improvisado, pronunciou palavras que cortavam o ar como lâminas. Não podemos esperar que a justiça chegue de braços cruzados. A verdade deve ser proclamada, mesmo que os poderosos
tentem silenciá-la. Mas, nas sombras, o plano dos comerciantes se desenrolava como uma sombra opressora. Armados de ansiedades e ódio, enviaram seus capangas, homens rudos com corações endurecidos, dispostos a ceifar a voz que ameaçava suas fortunas. O primeiro rosnado chegou como um sussurro temeroso, mas logo se transformou em gritos furiosos. Silencia-o! Silencia-o! Amós viu os semblantes se contorcendo em confusão e medo. Ele sabia que a sua vida estava agora em perigo. No entanto, ele ergueu os braços em um gesto claro de desafio, sua voz reverberando com uma ardência que transcende a mortalidade. Se me calarem, as pedras clamariam. A verdade não pode ser assassinada. O clamor dos agressores se intensificou e uma tempestade de violência se abateu sobre aquele que ousou desafiar. O coração da cidade palpita entre a verdade e a falsa segurança das conveniências. Em meio ao caos, as costas de Amós foram empurradas contra a parede do templo, e a última luz do dia se desvanecia atrás dele. E nesse instante, uma reflexão aterradora tomou conta do povo. Os que antes apoiavam seus opressores estavam agora divididos, suas consciências aviltadas pela brutalidade que se desdobra diante de seus olhos. Com o golpe final, a voz do profeta se calou, mas o eco de seu clamor se espraiou nas almas aflitas de todos que haviam ouvido suas palavras. O silêncio caiu sobre a praça, uma quietude densa que fez tremer o próprio coração da cidade. Os comerciantes, triunfantes, se afastaram em um manto de sombras, mas a história deles estava redigida em um tecido de sangue inocente. Antes do cair da noite, os ventos começaram a soprar, e as nuvens se reuniram, parecendo chorar por aquele que foi silenciado. Eis que o Senhor fará ressurgir a justiça. Foram as últimas palavras sussurradas por aqueles que ainda acreditavam, palavras que exalaram do fundo de corações que não se deixaram abater. Precisamente naquele momento, a cidade sentiu um arrepio, como se a própria terra estivesse ciente do que fizera. Amós poderia ter caído, mas suas chamas acesas varreriam a apatia, deixando um rastro de indignação indelével. E assim, ao findar do dia, um tremor começou a percorrer os alicerces daquela sociedade corroída. A semente da coragem tinha sido plantada, e mesmo sob a opressão, seu crescimento era inevitável. A neblina da tragédia daria lugar a manhãs de justiça, e havia um aviso nas estrelas, que os que destroem cada voz que clama devem se preparar, pois a justiça pode ser adormecida, mas nunca exterminada.